Oi, para vocês que acompanham o canal, já fazem 2 semanas desde o meu último vídeo e tem sido um pouco complexo, tem acontecido muitas coisas na minha vida e que em breve eu vou poder compartilhar com vocês. São dois acontecimentos, dois projetos literários muito grandes e muito importantes para mim. Então é bem provável que nesses 2 meses, que é o tempo de concretização desses projetos, eu não vá conseguir postar toda semana. Mas tenho absoluta certeza de uma coisa: assim que eu acabar, eu vou fazer vídeo sobre esses dois acontecimentos e poder dividir com todo mundo. Hoje eu vou falar sobre uma das maiores poetisas da humanidade, da história da humanidade. Hoje eu vou falar de Safo, de Lesbos. Se você não é inscrito no canal, por favor, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Ative o sininho. Esse livro aqui, eu comprei ele em maio, na verdade foi presente do meu digníssimo namorado. Ele me deu em maio, só que ele só chegou semana passada. Eu sei, a maioria vai perguntar quem é essa mulher, por que eu tô fazendo um vídeo dela. Mas assim, vamos lá então por partes. Esse livro aqui, ele vai compilar, o nome é Safo, Fragmentos Completos. O que isso significa? Ele vai compilar tudo que se conhece, tudo que se sabe que foi de Safo. Safo, então, foi uma poetisa que viveu na cidade de Mitilene, na ilha de Lesbos, na Grécia, que fica perto do que hoje é a Turquia, em mais ou menos 700 antes de Cristo. E a Safo foi uma das maiores poetisas da humanidade. O trabalho dela, ele vai simplesmente influenciar toda uma geração de gregos que vieram depois dela, de poetas romanos, até ser redescoberta no século XVIII, sabe? Toda uma gama de poetas, escritores românticos, realistas. É isso que é mais extraordinário, porque a gente quase não sabe nada da vida dela. Ela era provavelmente contemporânea do Homero. O Homero, que já tem vídeo aqui que eu vou deixar em algum lugar, sobre a Ilíada, que é o poeta que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Só que ao contrário do Homero, que ninguém tem certeza que existiu, a Safo é considerada um ser que realmente existiu. Ela realmente viveu naquele período. Só que o que é mais incrível de como esses fragmentos chegaram até a gente é o seguinte: ela vem de uma estrutura totalmente oral. Uma época onde o alfabeto estava sendo introduzido ainda na Grécia Antiga. Ela tinha uma escola de mulheres onde aprendiam a arte de declamar poesia. Só que era uma poesia cantada, acompanhada de um instrumento que parece uma lira. A Safo, a poesia dela, ela basicamente envolve sobre amor, sobre sexo, sobre natureza, muito focada nisso, no amor e no sexo. E mais importante, a Safo, ao que tudo indica, ela era uma mulher lésbica. Até porque o relacionamento homoafetivo na Grécia Antiga era algo muito mais naturalizado e menos escandalizado do que é hoje. A Safo, ela se envolvia provavelmente com as alunas dela, porque não era bem essa relação de aluno-professor, sabe? Era mais essa mulher que tinha o domínio da técnica e que estava ensinando para outras moças. E ela pegava essas outras moças. E o mais maravilhoso é que ela fazia poesia sobre esses relacionamentos que ela tinha, sobre esses múltiplos relacionamentos que ela tinha. Então aqui a gente encontra nesse livro joias incríveis sobre relações de afeto, relações homoafetivas mesmo. Ela bota o gênero feminino mesmo, para quem que ela está se referindo. Já nessa época, ela vinha com uma série de provocações, uma série de pensamentos que estão muito em voga hoje sobre a questão do corpo feminino, a questão das mulheres tendo prazer elas mesmas e não passando pelo viés masculino. A Safo comenta isso. Ela fala sobre consolo, sobre dildo na poesia dela. São 2.600 anos antes, falando de coisas que se falam hoje, sabe? De uma maneira completamente natural, uma maneira muito desembaraçada, sabe? Muito viva. E aí o que acontece? A Safo, ela era totalmente oral, né? O trabalho dela.
morreu, ninguém sabe exatamente quando, ninguém sabe exatamente quem eram os irmãos, pais, enfim, as mulheres com quem ela se relacionou, só que a poesia dela continuou perdurando na Grécia. Platão chegou a dizer que ela era a 10ª musa. As musas, elas eram mais ou menos o que é pra gente hoje, as 7 artes. Cada musa, cada uma das 9 musas, eram 9, cada uma das 9 musas representavam algum tipo de arte. E o Platão descreve a Safo como a 10ª, sabe? Para ver o tamanho significado que ela tinha na Grécia Antiga. Daí, por volta do ano 300 a.C., em Alexandria, no Egito, os sábios alexandrinos vão pegar toda essa poesia oral, tudo que havia dela, e vão compilar. Vai ser a primeira vez que eles vão transcrever essa poesia e vão reunir em 9 livros. Os 9 livros de Safo, que eles mais ou menos o que se imagina é que eles organizavam baseado num tema. Só que desses 9 livros não sobrou praticamente nada. A gente tem uma poesia dela inteira, que é o Hino a Afrodite, que inicia esse livro aqui, e o resto são só fragmentos ou citações que outros pensadores antigos que tiveram acesso a essa obra fizeram dela. Então assim, o que esse livro se propõe? Esse livro pega todos esses fragmentos, compila tudo, é uma edição bilíngue, feita pelo Guilherme Gontijo Flores, que é um professor da Federal do Paraná, e ele vai se debruçar nesses fragmentos, vai traduzir esses fragmentos. Aliás, tem fragmentos que foram encontrados em 2014, então é um trabalho bastante recente perto do que havia antes. Ele faz aqui uma introdução muito incrível, explicando um pouco quem é ela, ou o que se sabe dela, e sobretudo, como que ele fez essa tradução, sabe? Porque quase não existe nada. E aí, para ter uma ideia, eu cheguei à conclusão, na verdade, que isso aqui é mais um livro de arte do que necessariamente só um livro literário. Porque isso aqui é uma página, aqui tá no grego, aqui tá no português. Tá vendo? Foi deixado essa página inteira branca, que é o que significa o que foi perdido. E só esse pedaço de palavras aqui é o que sobrou dos fragmentos dela. E uma coisa que eu achei incrível do tradutor é que ele tenta, quando só tem um pedaço de palavra, ele tenta adivinhar o que significava aquela palavra, mas ele deixa em aberto para que o leitor tente voltar no tempo, 2600 anos, tentar descobrir o que havia faltando. Essa página toda em branco é quase um convite para a gente pegar uma caneta e ir escrevendo no papel o resto dessa poesia perdida. Então isso é muito incrível, isso é muito... Foi uma leitura muito diferente do que eu já tinha feito. Porque é isso, são só pedaços. E em pedaços, muitas vezes, que a gente nem entende o que está escrito, porque são letras, são menos do que uma fração de palavra, é muito pequeno. Mas mesmo assim isso demonstra uma importância muito grande da poesia dessa mulher. Aqui a gente vai ter coisas assim incríveis. Tem um trecho do Hino de Afrodite que ficou lindo na tradução que ele fez. Assim como vários outros trechos, tu vê que tem um cuidado, um asseio. Eu não sou nenhum especialista em poesia grega da antiguidade, mas, como leitor comum, eu gostei muito do que ele fez nesse livro e o convite que ele faz a gente de redescobrir essa mulher e reimaginar, reelaborar a importância dela, as obras dela. Então, no final aqui, ele faz um pouco de... Tem uma coisa muito legal que são trechos de livros que sobreviveram da antiguidade, comentam sobre ela. Com relação ao lesbianismo dela, aconteceu um apagamento muito grande depois da morte dela. Os pensadores que vieram depois, principalmente na era cristã, eles não admitiam que uma mulher lésbica tivesse escrito algo de tamanha importância para a história ocidental. Então eles começaram a cogitar que, na verdade, haviam 2 Safos. Uma que foi a grande poetisa, a musa do Platão, e a outra que era uma prostituta. Então tem muitas passagens aqui nesses comentários de escritores antigos que eles falam que há algo que indica, na verdade, haviam 2 Safos. Então isso fica muito claro, essa tentativa de apagamento, e até hoje existem muitos estudiosos que tentam fazer esse apagamento e deslegitimando a importância que ela teve unicamente por conta da homossexualidade dela. Então isso é muito latente, como até hoje, 2600 anos depois que ela morreu, essa questão da sexualidade é completamente implícita dentro do trabalho e a maneira como a gente vê ele.
Felizmente, no Brasil a gente teve uma edição realmente muito merecedora. Eu ouvi muitas críticas de pessoas falando mal da tradução, falando mal, eu não entendi exatamente do que da tradução. Algumas pessoas reclamaram que são muitas páginas em branco. Eu acho que isso, na verdade, é muito bonito. Porque você está comprando, você está adquirindo, na verdade, um fragmento, são pedaços, não é um livro inteiro. Mas o que me incomoda, na verdade, é o preço, porque eu acho que o preço de capa é R$100, a gente conseguiu numa promoção, mas é muito caro. R$100 para muitas páginas vazias. Aí sim, eu acho que é uma crítica válida para a editora 34. Mas que é uma editora que eu gosto muito, então, enfim. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui, às vezes tem muita promoção na Amazon, eu vou deixar o link, se ainda tiver, desse livro. Eu acho que é uma experiência para quem gosta de poesia, para quem gosta de literatura da antiguidade, para quem gosta de grandes pensadoras trazendo a teoria feminista. Eu acho que a Safo, ela é muito importante, principalmente nesse momento que a gente vive, onde tentam deslegitimar, sabe, pessoas LGBTQI+, a Safo, ela vem mostrar toda uma força e que mesmo que pouco da obra dela sobreviveu, o grito dela permanece muito, muito alto. Então, fica aqui meu convite, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, de curtir, de comentar e de ativar o sininho, beleza? Até o próximo.